Oi pessoal, nossa temática de hoje é o livro Registros da Educação Infantil, Pesquisa e Prática Pedagógica. A organizadora é a Luciana Esmeralda Osteto. Ela nos traz 7 capítulos, cada um escrito por um autor diferente ou mais de um autor em cada temática. Ela sempre vai falar, todos os autores vão pontuar a importância da documentação na educação infantil. Ela vem desenvolvendo isso desde 1990 numa Universidade Federal de Santa Catarina, através dos estágios que os alunos da pedagogia realizavam. Então, falando que o registro ele é extremamente importante e várias formas que esse registro podem ocorrer, tá? Então, claro que vai aparecer a questão de Reggio Emilia, que nós já vimos em vários livros, renova essa compreensão da importância desse exercício de registrar, seja de forma escrita, fotografada, através de áudio, de vídeos, e registrando, nós conseguimos ampliar os focos de escuta, né, dessas culturas infantis também. Sem contar que o registro ele alimenta o planejamento, ele dá visibilidade a esse papel do educador e perpassa a questão estética do registro. Eu não registro de qualquer forma, não é de qualquer jeito que eu faço isso. Então tem uma escuta de qualidade e um registro de qualidade também. Isso propicia a discussão, a formação do próprio professor. Ela traz a questão de uma unidade escolar em que ela desenvolveu essa pesquisa. Tá? Então, ela acaba citando isso também para a gente. Então, através desse registro, ela desenha os percursos e ela pontua que vai confiando nas histórias ou fiando essas histórias a partir dos registros e que todas as pessoas participavam dessa pesquisa. O primeiro texto é dela mesma. Ela diz: no tecido da documentação, memória, identidade e beleza. E ela pontua 2 palavras-chave para o processo da documentação, que é a memória e a identidade. Então, o registro na educação infantil, ele traz isso muito forte, a questão de nós memorizarmos e a questão de dar identidade a esse fazer pedagógico. Sem essa memória, esse registro, a instituição, o fazer pedagógico, ele acaba se perdendo e ele não cria essa identidade. E é necessário que nós tenhamos essa memória, até para o aprimoramento do nosso trabalho, no nosso dia a dia. Esse registro ele precisa ser diário e ele é um instrumento pedagógico, além de ser esse documento reflexivo para o professor. Ela vai explicar como essa pesquisa teve início, uma coisa que acredito que não caiba agora nesse momento, né? Mas foi assim num contexto de profunda relação com a formação docente para a educação infantil, ainda considerando as estagiárias que ela tinha do curso de pedagogia. Então, eles fazem toda uma reflexão em relação a esse estágio, sempre pautando na LDB, e eles vão pensar a questão das creches e da pré-escola e desses profissionais que trabalham nessas instituições. Então, a questão é sempre escrever sobre o cotidiano vivido das crianças. Com isso, cria um espaço para refletir sobre o próprio fazer do professor e amplia as possibilidades de avaliação desse caminho pedagógico que foi planejado e também acaba coordenando, redefinindo os passos, reafirmando esse caminhar. Ele oportuniza muitas coisas e há sempre a articulação entre os aspectos teóricos e práticos dessa ação docente. E precisa haver depois uma reflexão sobre o conteúdo registrado. Por quem? Pelo professor, pela equipe gestora. É necessário que todos olhem
para isso que foi produzido, como uma forma de melhorar o dia a dia na sala de aula, o dia a dia da educação das nossas crianças pequenas. Vai falar da pesquisa formação. Ao mesmo tempo que você pesquisa, que você investiga, você vai se formando, você vai melhorando a sua competência, a sua capacidade profissional. Traz as experiências de Reggio Emílio, essa experiência italiana que foi divulgado, que o mundo todo passa a conhecer, que considera sempre a participação de toda a comunidade na educação das crianças pequenas, um olhar e uma escuta atenta a essa criança, uma observação cuidadosa, que é essa observação que gera documentação. E nesse processo todo é necessário ter a sensibilidade do observar, para que se possa registrar de uma forma coerente. A observação, então, gera a documentação e sempre é marcada pela escuta. À medida que eu vou ouvindo, que eu vou olhando essa criança, eu me conecto com o outro à medida que eu escuto de uma forma atenta e posso produzir registros muito melhor, né? Os registros serão bem melhores. Com isso eu faço uma memória. A documentação, então, sempre nasce da observação. E existe uma cultura de infância submersa e é preciso tornar essa cultura visível, vista, reconhecida, compreendida. Então é necessário observar as ações, as reações, as interações, as proposições da criança e do grupo docente, da escola como um todo. É preciso ficar atenta à dinâmica do grupo, às implicações das relações pedagógicas. Esse olhar precisa ser sensível, porque ela coloca que registrar não é só matemática e não pode ocorrer de uma forma automática. Precisa ser de uma forma que espelhe de fato o real. Então, eu preciso conduzir esse registro de uma forma coerente, de uma forma séria, de uma forma atenta. Ela diz que nessa escola onde eles realizaram a pesquisa, já havia toda uma proposta dessa escuta e desse registro. Então, os professores já realizavam registros e isso ficava claro na forma como o ambiente era organizado. Ela diz que todas as salas haviam cadernos, uns blocões, em que os educadores podiam fazer os seus registros. Às vezes você precisa fazer uma anotação curta, simples, só para que aquela observação não se perca. Então foi fácil colocar essa questão da observação e do registro para esses educadores dessa escola, porque eles já estavam relativamente acostumados a essa prática. Claro que depois, como não é só o registro, outras coisas virão a partir do registro. A escola fez um levantamento dos meios de registros. Quais eram as formas que o grupo utilizava para realizar os registros? E também fizeram uma análise. Para quê? Para que a gente observa tanto? Para que a gente registra tanto? E aí foi explicitado que era uma observação do cotidiano, era uma avaliação da prática pedagógica, facilitava a elaboração dos relatórios, era compartilhado isso nas salas, nos grupos. Esses registros também eram expostos nos corredores da instituição. Havia uma socialização com os pais, com a comunidade. E, além de tudo, pessoal, também uma sistematização de projetos que poderiam ser desenvolvidos a partir do momento em que observavam tudo que já havia sido registrado. O blocão, então, aparecia muito como uma espécie de álbum formado por cartolinas A3 e que ali iam sendo anotadas as histórias, as descobertas, as experiências vividas pelo grupo. Também poderia ser colado ali as fotografias, produções das crianças,
pinturas, desenhos que eram desenvolvidos pelos grupos. Ela fala também do mapa conceitual como uma forma de registro, porque aí ia sendo considerado o tema inspirador geral e ia se agregando as ocorrências, tudo que ia acontecendo a partir dessa temática. E esses temas, eles eram definidos a cada ano pelo coletivo da instituição. Assim, era mais fácil ser compreendido o ponto de partida para o planejamento, como é que cada turma, então, iria planejar, iria tecer o seu plano de ensino, o seu plano de aula, né? A estrutura desse registro pauta-se na ideia de que os conhecimentos se desenvolvem em rede e deve contemplar o interesse e a participação da criança. Qualquer participação? Não, uma participação ativa, que sempre se dá a partir do interesse. Se eu não tenho interesse, a minha participação não é significativa. Fala também dos relatórios, os relatórios de cada criança, os relatórios do grupo, que esses relatórios são elaborados semestralmente e que eles nascem da observação diária, registrada nos cadernos das duplas de professores, ou no blocão, ou no bloco de notas, e sempre culmina em uma narrativa que pretende revelar os processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças no grupo. Então, conta muito a respeito do trabalho que foi planejado e desenvolvido pelos professores e que casa com a proposta da própria escola. Esses registros, eles têm finalidades diferentes também, porque há o registro que você faz para discutir ali com o próprio grupo, o registro que vai ser dividido com os pais, com as próprias crianças e que pode ser exposto pelas paredes da instituição, as fotografias, e aí há toda uma análise em relação às fotografias que são tiradas. Essas fotografias são tiradas de momentos espontâneos ou das crianças fazendo poses? Qual a finalidade de se tirar essas fotos? E o que fazer com essas fotos? Elas são para ser lidas. Através dessas fotos eu consigo descobrir muito sobre a prática. É possível realmente interpretar essas fotos que foram tiradas? Elas serão expostas na escola? Então vai refletindo sobre isso também. Os murais como outra forma de registro. O que possuem esses murais? A produção das crianças, as fotografias, uma explicação para quem vai olhar para esses murais, uma explicação para a família, para que a família compreenda em que contexto aquela atividade foi feita, como ela foi escolhida. E esse mural, ele é bonito de ser visto? Ele foi organizado realmente ou as coisas foram jogadas lá? Sempre se coloca um título, então, e um quadro explicativo para que esse mural se torne mais atrativo. Ele pode ser decorado e decorado preferencialmente pelas crianças, priorizando a questão estética, que nós já falamos muito também. Então, essa escola, ela está organizada como? Ela é um lugar vazio, que não tem vida, ela usa ainda uma expressão poética, né? É um espaço em que não pulsa a vida. As paredes das escolas, das pré-escolas, das creches, ali elas têm registros das concepções e dos objetivos de quem ocupou aquele espaço. Então, nessas paredes, é preciso ser possível ver as crianças, os seus processos, os seus movimentos de criatividade. Ou será que essa é uma parede que tem marca só do adulto? É o adulto que decora? É o adulto que escolhe o que vai ser exposto nesse mural? Está posto ali nesse mural as múltiplas linguagens em que essa infância está submersa ou não? Os murais expõem as relações, as concepções, as narrativas. Esses murais estão de fato bonitos? Então, sempre considerando a questão estética, e essa questão estética deve ser compreendida pela criança e também pelos pais, pela comunidade.
Então, pensando nesses murais, em todos esses registros, eles são o contrário da indiferença, da negligência, do conformismo, porque eles são ativos, eles incitam a curiosidade, eles incitam o olhar, eles contam coisas. A criança como centro da ação gestora, que isso é um desafio para a educação infantil. A construção do projeto pedagógico precisa estar centrada nessa criança. Isso são desafios e são caminhos que possibilitam a construção de um vínculo com a comunidade. Então, para se iniciar um projeto pedagógico com profissionais recém-concursados, por exemplo, como vai ser o caso de vocês, se Deus quiser, é preciso que esses profissionais reconheçam esses passos e reconheçam que as crianças já fazem parte desse contexto, as crianças já estão habituadas com algumas coisas. Então, qual é a diferença de uma creche, de um espaço que traz todas essas possibilidades para as crianças e para as comunidades? E nós precisamos olhar quais os conteúdos curriculares serão privilegiados. Lembrando que nós já falamos que não dá para privilegiar apenas algumas áreas do conhecimento. É necessário que todas as áreas sejam contempladas, principalmente na educação infantil, que necessita muito de áreas que tragam o fazer artístico e o próprio movimento. Então, só é possível desenvolver uma proposta pedagógica séria quando a criança é o centro. Então, ela diz que tem como tripé dessa proposta as crianças, os profissionais e as famílias. Todos precisam se envolver. Então, é bem parecido com a proposta de Reggio Emílio, né? Essa interação de todo mundo. A rotina que se instaura entre o cuidar e o educar. De novo, para a gente lembrar que a criança é o centro e que a gente não cuida sem educar e não educa sem cuidar. A construção de políticas públicas educacionais nos últimos 30 anos, ela tem avançado muito, a gente já falou sobre isso também. Ela vem se destacando, vem conquistando espaço, uma seriedade que na verdade ela deveria ter tido sempre. E ela coloca novamente a questão da LDB de 1996, porque foi ela que trouxe a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. As diretrizes curriculares nacionais de 2010 também pontua essa questão da construção desse cuidar e desse educar, trazendo isso como uma coisa muito forte. Então, mais do que garantir uma rotina de cuidados, a escola para a criança pequena precisa se constituir como um espaço educador. Lembram-se que eu comentei várias vezes que o educador, ele se caracteriza em um terceiro educador? Então, eu preciso que esse plano ele seja um orientador das ações da instituição. Ele vai definir as metas. Por quê? Porque quando eu sei quais as metas que eu tenho que atingir, esse caminhar ele é muito mais fácil. E lembrando sempre que nesse espaço as crianças são cuidadas e educadas. Então, o espaço, ele não é neutro, nunca ele é neutro, nunca ele não diz nada, mesmo quando ele não tem nada, quando nada é exposto. Então, geralmente, o espaço ele é organizado de acordo com as ideias que o educador tem sobre a educação infantil, sobre a criança. Essas paredes, o espaço da educação infantil, ela vai contando como é que aqueles adultos pensam em educação infantil, como é que eles tratam as crianças. Se eu olho os equipamentos está sempre à disposição da autonomia da criança, ou melhor, sempre propiciando a autonomia da criança, se os materiais estão sempre à disposição para essa criança, eu já enxergo essa criança então de uma outra forma. Eu vejo que esse educador enxerga a criança pequena como um ser de direitos.
os espaços físicos para criança pequena, eles sempre foram muito negligenciados. Qualquer coisa serve, porque parte da ideia de que o adulto é que é o centro das ações, e não é. A criança precisa ser o centro. E depois ela faz algumas considerações finais. Então ela fala da Unidade Municipal de Educação Infantil, chamavam de UMEI, Rosalda Paim. E elas acabam concluindo, tanto as estagiárias como a professora pesquisadora, que a ação gestora ela é muito maior do que cumprir os compromissos administrativos ou burocráticos, que precisa ocorrer uma ligação, uma interligação entre esse administrativo e o fazer pedagógico. O projeto da escola precisa ter um olhar voltado para a criança, uma criança que tem que ser o centro da ação gestora. Direção e coordenação pedagógica abraçam o mesmo objetivo. Olha que escola legal, então, para se trabalhar, né? E é preciso criar situações formativas. Para quê? Para potencializar as práticas pedagógicas diferenciadas, e não aquelas que a gente sempre encontra na educação infantil, principalmente o professor distribuindo papelzinho para as crianças pintarem, ligarem pontinhos, fazerem a coordenação motora. Que planejar essas ações exigem todo um cuidado, todo um olhar atento para essa criança, porque é preciso planejar as ações de cuidar, é preciso sair daquelas situações que parecem ser corriqueiras, então nós não damos nenhuma atenção, parece que o alimentar é uma atividade do dia a dia e nós não olhamos com cuidado para essa questão da alimentação das crianças. A hora do descanso, que a criança precisa relaxar e não ser obrigada a dormir, isso precisa ser visto de uma outra forma. Então é uma atividade corriqueira, mas que precisa também de um olhar atento em relação ao cuidar do corpo da criança e como essa criança também cuida desse corpo. Então são momentos específicos extremamente importantes, e quem trabalha com essa criança pequena não pode ser uma pessoa desqualificada e não pode ser considerado como um profissional de menor valor. Esse profissional ele vale muito, e ele é fundamental para a sanidade do ser humano, para que essa criança torne-se um adulto são, né? Não um adulto enlouquecido, um adulto que parte para essa correria tão presente nas nossas instituições de educação infantil. Eu preciso de um adulto que saiba lidar com a criança pequena, com todas as suas necessidades. Então, nesse sentido, o planejamento do trabalho com a criança pequena, ele assume um lugar de destaque, especialmente se compreendermos o planejamento como atitude. Então, o planejamento, o plano, não é um documento que eu guardo em uma gaveta, é um documento que eu olho e ali está explicitado as ações que eu preciso ter com essa criança. Assim eu consigo desempenhar o meu papel de uma forma melhor, de uma forma adequada. Então, a criança, ela precisa ter os seus direitos garantidos, e ela precisa do educar e o cuidar. E o trabalho pedagógico, ele diz respeito a todos os momentos de uma instituição de educação infantil. Eu educo a hora que eu acolho essa criança, eu educo na hora da alimentação, eu educo na hora do relaxamento, eu educo na hora das brincadeiras, eu educo na hora da higiene. Eu preciso observar o bem-estar da criança de uma forma integral,
inteira. Para isso eu preciso de um profissional muito atento. O registro e a documentação pedagógica, então, eles são um projeto de formação do docente, porque lá ele vai narrar as suas escolhas. E quando eu faço uma escolha, implica em eleger o que é mais necessário. E quando eu penso no registro, também está ali uma história. E eu tenho um narrador importante, que é o educador que está narrando. E ao mesmo tempo que ele narra, ele se forma, ele se vê novamente, ele pode refletir sobre as suas ações. E escrever sobre o nosso trabalho, ele é uma coisa extremamente importante, porque eu estou contando a minha história, eu estou registrando a minha trajetória, eu também vou falar sobre as minhas certezas e incertezas. Eu vou dizer qual é a minha relação com essas crianças, como que é o meu cotidiano educativo. Por isso não pode ser uma forma burocrática, esse registro não pode ser uma coisa seca, porque nesse registro eu coloco aquilo que eu elegi como coisa importante. E nós vamos deixando marcas, nós vamos auxiliando o processo, o nosso processo de formação e o processo de formação das outras pessoas. Nesse registro também coloco as minhas angústias, as minhas dúvidas, as minhas dificuldades e verifico se esse registro tem uma ligação lá com o meu plano de ensino, né? O que eu tracei e eu consegui realmente desenvolver isso. No processo de formação continuado, que esses registros fazem parte, é também um exercício de aprender a olhar e a dizer. Essa questão do registro, favorecendo a formação continuada, em 2015 e 2016, ele foi muito utilizado, ele foi muito batido, ele foi muito considerado, né? Porque aí era possível olhar para essas práticas. Uma autora que sempre falou muito sobre os projetos e sobre os registros e fez muitos registros foi a Madalena Freire. Então ela pontuava: o registro permite também a retomada e revisão de caminhos feitos, que possibilita a avaliação sobre a prática, constituindo-se fonte de investigação e replanejamento para a adequação de ações futuras. O que é isso, né? Se não a questão da própria avaliação. Então fica uma coisa muito bonita, que é o planejar, o executar, registrar e avaliar. Então é importante ter inclusive uma pauta para seguirmos, para olharmos. Essa também é uma fala de Madalena Freire. Se eu não sei o que olhar, o que é que eu vou registrar? Isso funciona exatamente igual ao objetivo. Se eu não tenho um objetivo especificado, eu posso olhar para várias coisas naquele trabalho meu, mas chega no final eu não sei o que avaliar, porque o que era de fato o meu objetivo para aquela atividade, para aquela ação. E a mesma coisa é o olhar, o observar para registrar. O que de fato eu vou olhar para registrar agora, né? Ou quem? Então, para além do registro escrito, outras formas de ver e documentar. Então, o que a própria autora já colocou lá no início, eu não registro só escrevendo, eu registro fotografando, eu registro filmando, eu registro recolhendo atividades que essas crianças fizeram por escritos. Então, o ato de documentar não é uma mera coleta de dados, mas configura-se como um processo cooperativo que ajuda professores a escutar as crianças com que trabalham,
possibilitando assim, a partir da documentação, a construção de experiências significativas com elas. Então, de novo, eles vão bater na tecla que a documentação só surge a partir de uma observação atenta, através do registro do cotidiano. Esse é, então, um auxílio de fato nos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Com isso, eu aprendo de fato a conhecer as nossas crianças, a me envolver nesse processo, a me envolver com essas crianças. E só pode fazer um bom trabalho quem de fato está envolvido com essas crianças e com essas situações. Ela vai falar de projetos também de uma maneira geral e dos registros desses projetos, e ela fala crianças, naturezas e seres desimportantes, que às vezes nós pensamos em temáticas tão profundas, que envolvam coisas tão grandes, e ela fala do quanto que é legal uma brincadeira com as crianças em espaço livre, né, ao ar livre, e que as crianças observem essas coisinhas pequenas, os bichinhos de jardim, quais são as interações das crianças com esses bichinhos e o quanto que isso enriquece as suas vivências. Então as crianças, elas são extremamente curiosas e por isso são grandes pesquisadoras. O tempo todo elas estão mexendo, elas estão olhando. Agora, o que ela não tem? Ela não tem toda aquela parte sistemática e organizada em relação às suas observações, em relação à sua curiosidade, o que ela olha, o que ela sente, o que ela percebe. E nesse processo de desenvolvimento educativo, é isso que o professor faz. Quando nós fazemos registros e as crianças percebem que nós anotamos, que nós registramos as coisas, também é um olhar para essas situações de pesquisa, porque em uma pesquisa eu faço tudo isso, não é? Eu registro, eu anoto, eu verifico, eu olho para esses dados, eu olho para tudo aquilo que eu coletei. Então a criança passa a perceber o quanto isso é importante e quanto é legal ela olhar para tudo aquilo que foi coletado, que foi guardado, que foi organizado. São coisas importantes. Então, tudo começa com a observação da criança e essa percepção de onde estão os interesses das crianças. Através das suas brincadeiras, como é que ela interage com o mundo à sua volta, como que elas expressam a curiosidade, como que elas se movem como pesquisadoras, como seres que exploram tudo o que vem. Eu tenho que garantir nas práticas pedagógicas essas vivências, essas experiências. Então eu organizo coisas, eu planejo coisas que vão incentivar essa exploração e essa curiosidade que a criança tem. Ela nos traz um artigo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o 9º artigo. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Olha a riqueza disso tudo, né? A escuta das crianças, né? Dessa escuta das crianças, a intencionalidade do planejamento na educação infantil. Então, essa curiosidade e a escuta não só em relação ao ouvir, mas o olhar, a observar, que vai me propiciar condições de organizar um plano que atenda às necessidades das nossas crianças. Quando a fala, a escuta são sensíveis em relação ao outro, nós percebemos isso, porque por trás dessa observação, dessa escuta, o adulto, ele se coloca atento
não só com os ouvidos, mas assim de corpo todo. Tem uma pedagoga italiana, a Rinaldi, que diz: por trás do ato da escuta existe normalmente uma curiosidade, um desejo, uma dúvida, um interesse. Há sempre alguma emoção. Olha como é importante então a presença da emoção em todo esse processo de escuta e de registro, né? Então eu percebo junto com a criança os caminhos que nós vamos seguir. As crianças estão me dizendo a todo momento quais são os melhores caminhos. Nós é que não estamos atentas. Depois desse livro, ela vai contar uma experiência com uma criança a partir da fala da mãe coruja, como a criança reagiu a partir dessa fala. Mas é uma coisa mais específica em relação à pesquisa que eu acredito que a gente não tenha que pontuar aqui. Aí ela vai colocar leitura, pintura, registros, o mapa em ação. Então, que mediante a curiosidade explicitada, há uma necessidade de aprofundar as temáticas. Conforme a criança pontua a curiosidade sobre um determinado animal, um determinado objeto. É isso que ela conta também em relação à expressão, ai mãe coruja. A partir disso aí deu para se pensar em muitas coisas e pesquisar as corujas, hábito alimentar, de sono, onde vive. Então, ela coloca depois, ao infinito e além, desafios e experimentações de um grupo na educação infantil. Então, ela volta para a experiência, para a pesquisa lá na Rosalda Paim, né, na Escola de Educação Infantil de Niterói, e fala sobre os espaços, rotinas, brincadeiras, literatura, aventuras, planejamento e registros, desafios e experimentações, o quanto isso se mostraram elementos que compõem os percursos compartilhados com os diferentes grupos. Então, que essa é uma escola que acolhe e que abre espaços para essa aprendizagem, também participa da formação de uma forma intensa e sempre auxilia nesse processo de descobertas, né, da exploração dos espaços, exploração das diversidades e das habilidades, né? Então, é uma escola que se mostrou muito colaborativa, principalmente mostrando para um ambiente e brincante, como ela diz. É possível a gente trazer isso para as nossas crianças. Fala dos saberes e fazeres de crianças e de profissionais na educação infantil. De novo, falando que isso é um instrumento de trabalho, por isso precisa ser diário. Fala também sobre as memórias, que isso é uma construção de memória, memória compreensiva. Eu compreendo muita coisa a partir dessas memórias. Então, o livro todo aponta para essa questão da importância de planos, de observações, de registros, de envolvimento emocional. O quanto tudo isso precisa estar atento, precisa estar presente e ser muito explorado pelos diversos profissionais. Então, ela não fala só do professor, ela fala da importância de todos os profissionais, todas as pessoas que trabalham nessa escola, e que fique claro para a criança que as atividades que ela faz, os trabalhos que ela desenvolve ali na escola são extremamente importantes, tão importantes que eles vão para as paredes da escola, tão importantes que elas podem retomar todo esse trabalho que elas fizeram, elas podem recordar. Então, não é a construção de uma memória
só do professor, só da escola, mas principalmente das crianças. Daqui a pouco eu trago outro livro, ok, pessoal? Boa escuta!